pacote climático aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos deve liberar 400 bilhões de dólares para acelerar a mudança na forma como a energia é gerada. O projeto, entretanto, pode acarretar em alguns problemas fiscais no país, como, por exemplo, o aumento da inflação. Então, para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com Luiz Guilherme Gonçalves. Ele é mestre em tributação internacional pela Universidade da Flórida, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço o convite. Perfeito. A inflação atual nos Estados Unidos já é recorde, né? Eu queria que o senhor fizesse uma breve análise como esse pacote climático pode agravar, pode piorar ainda mais essa situação. Sim, perfeito. Hoje, a inflação aqui nos Estados Unidos é a mais alta dos últimos 40 anos. Então, a última medição aconteceu aqui no mês de julho, que no acumulado de 12 meses ficou em 8,5%. Então, essa nova lei que foi sancionada ontem pelo presidente Biden, ela traz uma série de dispositivos que, idealmente, foram colocados como redutores da inflação, mas, na verdade, vão acabar estimulando ainda mais o consumo e, por consequência, um aumento de preços. Então, por exemplo, um dos itens desse pacote ambiental foi a expansão do crédito para aquisição de veículos elétricos. Antes, a lei anterior, havia uma limitação em termos de quantidade de veículos por fabricante que poderiam se beneficiar do crédito. Agora, esse número foi expandido e o crédito para veículos novos foi em torno de $7.500 por comprador. Só que as principais montadoras aqui já anunciaram também que, a partir de agora, estão reajustando os seus preços para aumentar, curiosamente, nesse mesmo valor aí, o preço dos carros elétricos. Então, no final das contas, essa medida em relação ao crédito para aquisição de veículos elétricos não vai surtir muito efeito na prática como uma redução de inflação. Além disso, a legislação também trouxe um ponto, mais uma interferência aqui do governo na questão no setor de saúde. Então, o governo agora vai ter mais poderes para negociar preços de medicamentos com os laboratórios farmacêuticos, e isso vai impactar também numa majoração de preços dos outros itens que não farão parte dessa negociação com os laboratórios farmacêuticos. Pois é, agora em meio a essa situação econômica já bem fragilizada do mundo, mas também dos Estados Unidos, essa nova lei deve implicar também na criação de um novo imposto ou de novas taxas para o cidadão norte-americano? Sim, essa lei travestida aí de um pacote climático e de redução da inflação, na verdade é um aumento de carga tributária aqui para os Estados Unidos, principalmente o contribuinte corporativo. Então, a legislação trouxe a criação de um imposto de renda corporativo mínimo para grupos empresariais que tenham lucro acima de $1 bilhão por ano. Então, vai passar a ter um imposto mínimo a partir de 2023 sobre esses lucros de 15%. Então, além da carga tributária em si, que foi majorada, as empresas vão ter mais gastos com a questão de compliance com essa nova norma para determinar agora, fazer basicamente dois balanços, um para atender o imposto mínimo e outro para atender o imposto regular. Além disso, foi criado também um imposto sobre a recompra de ações por parte de companhias de capital aberto. Esse imposto é de 1% sobre o valor da recompra. E, além disso, foi criado também na verdade, um aumento de imposto sobre a produção e importação de petróleos e derivados. Então, como a gasolina, que o combustível, gás, é um fator importante na composição da inflação, esse imposto vai trazer um custo ainda maior para essa produção, importação de petróleo e derivados, que no final vai resultar ainda no aumento da inflação. Pacote climático sancionado por Joe Biden, o maior da história, né? Em destaque aqui nessa entrevista especial com Luiz Guilherme Gonçalves, mestre em tributação internacional pela Universidade da Flórida. Agora, professor, qual é o impacto dessa situação, não somente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil ou mesmo para a economia mundial? Já é possível fazer algum tipo de projeção? Sim, na verdade, as previsões são que aqui, pelo menos, a inflação em si, já tem estudos da Universidade da Pensilvânia, da Tax Foundation, que é uma organização partidária,
falando que o impacto aqui na inflação vai ser inexpressivo, cerca de uma queda de 0,1% até 2028. E a inflação ficando da forma que está aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo se for acabar sendo aumentada, isso resulta aí também numa inflação mais elevada de forma global, porque os Estados Unidos é um país realmente onde o consumo é elevado e ele puxa a demanda em escala global. Então, a tendência é que, uma vez mantida aqui a inflação nos Estados Unidos nesse patamar, os demais países aí verifiquem também uma pressão inflacionária em cada um deles. Pois é, agora os Estados Unidos ditam tendência, né? Muitas medidas que acabam sendo tomadas por lá reverberam e até estimulam outros países do mundo a seguirem um caminho semelhante. Você vê possibilidade de outras nações adotarem procedimentos ou posicionamentos semelhantes? Acho que, principalmente na Europa, deve ter um movimento nesse sentido, um pacote climático aí para trazer maior incentivo para a economia verde, mas acho que na prática mesmo, o papel aceita tudo, né? Mas na prática mesmo, essas medidas que têm sido pelo menos idealizadas na Europa e em alguns outros países, não vai ajudar muito no combate à inflação e também não vai ajudar muito na questão climática. A questão climática acho que tem que ser analisada aí num espectro de longo prazo, pelo menos um horizonte aí, para que realmente haja uma mudança em termos de como os países organizam a sua economia e demandam aí por fontes de energia. Pois é, Luiz, no início da entrevista você até chegou a exemplificar algumas medidas e os posicionamentos por parte das empresas que trabalham no setor automobilístico com carros elétricos. Mas, diante da aprovação desse pacote climático, o senhor vê alguma possibilidade, alguma chance desse pacote impulsionar novos segmentos de atividade, sobretudo em relação à economia verde? Essa medida pode, digamos, acelerar alguns processos que já são discutidos e estudados há bastante tempo? Sim, acho que no longo prazo, eu acho que sim, é uma medida que pode se tornar positiva, mas no curto prazo não. Então, por exemplo, havia o plano do Joe Biden de até 2030 os veículos aqui nos Estados Unidos serem divididos em uma proporção de 40% carros elétricos, 50% veículos a combustão. Só que como com essas medidas, pelo menos no curto prazo, o preço desses veículos irá subir, vai ficar difícil até 2030, pelo menos, cumprir essa meta. Mas a partir de 2030, talvez tenha aí um pouco mais de chances de melhorar essa questão de fonte energética, deixando a economia mais verde. Claro que eu não sei exatamente como funciona o sistema tributário norte-americano, mas eu sei que há casos em que a tributação dos atores e dos envolvidos na economia verde possui regimes diferenciados de tributação. Não sei se isso ocorre nos Estados Unidos, mas caso esse processo seja ampliado para outros países, você vê possibilidade também de mudanças substanciais no que tange os sistemas tributários dos países? Sim, na verdade, então, essa parte de empresas que atuam na economia verde, aí, na geração de novas fontes de energia, gerando maior eficiência, não só aí em termos de veículos, mas outros produtos aqui nos Estados Unidos, tem uma série de incentivos. Essa lei traz alguns subsídios que seriam oferecidos pelo governo para esse setor, só que realmente esses subsídios estão, no curto prazo, irão impulsionar um pouco mais a inflação aqui, segundo os últimos levantamentos. Mas eu vejo com uma tendência mesmo, certamente Europa, Canadá, irão instituir aí também algumas regras específicas para estimular ainda mais a alteração desse modal energético. Perfeito. É o pacote climático norte-americano em destaque nessa entrevista especial com Luiz Guilherme Gonçalves, mestre em tributação internacional pela Universidade da Flórida, a quem agradeço muito pela participação. Até uma próxima e bom dia. Eu que agradeço, Daniel. Um ótimo dia.